professor doutor Raimundo Cândido Júnior, para que fizesse a sua palestra a respeito das análises do novo projeto, de novo CBC. Boa noite. Buenas noches. É um prazer muito grande para mim voltar ao Triângulo Mineiro, voltar ao Uberlândia, para participar deste evento muito bem promovido pelo professor Adailson, a quem eu cumprimento e parabenizo pela iniciativa. Eu quero dizer da minha satisfação de estar no meio de muitos amigos aqui em Uberlândia, professor Vitor Hugo, nossa representante da OAB de Uberlândia, representante da OAB de Araguari, do Passinguara, também o nosso representante de Tuiutaba, que mostram, de uma certa forma, a força feminina cada vez mais presente entre nós. Aliás, vocês mulheres, quando pleitearam a igualdade com os homens, não foram felizes. Não foram felizes porque vocês são superiores. No momento que se igualaram aos homens, vocês deram uma colher de chá para os homens para que eles ficassem livres de vocês, e nós agradecemos. Vocês são sempre de parabéns. Eu quero lhe dizer que o professor Adailson fez uma expressão muito profunda do ponto de vista teórico a respeito da teoria geral do processo, a respeito de processo e procedimento, que eu revi aqui as minhas aulas no curso de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com o nosso saudoso professor Celso Agrícola Barro. E quero lhe dizer, professor Francisco José Pinochet Câmara, nós ficamos sensibilizados com a sua presença entre nós, parabenizamos pelo seu trabalho, e quando Vossa Excelência estava fazendo a sua exposição, eu me lembrei de um caso que eu tive na minha advocacia. Uma cliente foi se submeter a uma cirurgia simples, qualquer coisa de uma extração de vesícula, e saiu da sala cirúrgica cega. Ela ajuizou uma ação de indenização contra o médico que a operou e contra o hospital. Se nós fôssemos manter esta distribuição do ônus da prova, como ela está no nosso código, artigo 333 hoje, o ônus da prova incumbe a quem alega, ao autor do fato constitutivo do seu direito, ao réu do fato modificativo extintivo do direito do autor, ela não teria a menor chance, porque no momento da cirurgia, ela estava anestesiada, ela estava sabendo de nada que estava se passando naquela sala de cirurgia. Então, naquele processo, nós defendemos esta tese da inversão do ônus da prova e obtivemos êxito, porque o médico tinha que provar que ele agiu adequadamente e qual foi a causa que gerou uma cegueira de todo inexplicável naquele procedimento cirúrgico. Então, eu estou fazendo esta colocação com este exemplo para mostrar a importância da abordagem que fez o professor Francisco José Pinochet Câmara, analisando e comparando o sistema que virá no Brasil com o sistema que virá no Chile, com o sistema argentino, que de fato é negativo. Inclusive, nós temos entre nós o ilustre processualista de São Paulo, que defende a tese do que está na Argentina e é por isso muito criticado. Ou seja, você só cuidar de decidir a respeito da inversão do ônus da prova no momento da sentença. Isso é uma surpresa para as partes, é um prejuízo enorme para o princípio do devido processo legal. Mas isso são pequenos comentários que eu estou fazendo a respeito das brilhantes palestras que foram feitas por aqueles que antecederam. Eu, de minha parte, como sempre, vou fazer uma palestra mini-saia, com tamanho suficiente para cobrir o assunto, e curta o bastante para despertar o interesse. Respeitosamente acolhido. O professor Adailson pediu que eu abordasse o tema das liminares do projeto de novo CPC. Veja, está em tramitação no Congresso o novo Código de Processo Civil. Este novo Código de Processo Civil foi iniciativa do Congresso do Senado Federal. O então presidente José Sarney nomeou uma comissão de notáveis juristas e incumbiu esta comissão de preparar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. A presidência desta comissão foi entregue ao ministro Fux, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas na época da constituição da comissão era ministro do Superior Tribunal de Justiça.
projeto ao Senado Federal. E no Senado Federal, ele ganhou o número de PLS 166, Projeto de Lei do Senado 166, que teve a relatoria de um senador do Mato Grosso do Sul, Walter Pereira. E rapidamente, esta comissão apresentou esse projeto. Mas no Brasil vigora o sistema bicameral. Então, o que sai do Senado tem que ir para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, o projeto ganhou o número 8046, PL 8046, e ficou muito mais tempo. Ficou mais tempo por conta da Bíblia, porque é uma passagem bíblica do Eclesiastes que diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro, o deputado Sérgio Barradas, da Bahia, era o relator na Câmara dos Deputados. E o deputado Sérgio Barradas convocou um ilustre baiano, grande processualista, não grande do seu tamanho, porque até baixinho, mas grande processualista, Fred Mia Júnior, para assessorá-lo no projeto na Câmara dos Deputados. E ele foi dando aquele enfoque à la Bahia ao projeto. Mas o deputado Barradas era suplente e o titular acabou assumindo o seu lugar e ele teve que sair. E, consequentemente, houve uma substituição na relatoria do projeto na Câmara dos Deputados. E o deputado de São Paulo, Paulo Teixeira, é que passou a ser o relator e trouxe a equipe de São Paulo. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Nós não podemos ter processo civil baiano, temos que ter um processo civil paulista. E houve mudanças substanciais. Então, são questões que precisam ser colocadas para que os amigos entendam o que está acontecendo em termos de mudanças legislativas. E agora, cerca de um mês, nem tanto, é que foram resolvidos os últimos pontos polêmicos do projeto. E como o sistema é bicameral, e como a Câmara dos Deputados alterou substancialmente o projeto do Senado, o projeto tem que voltar para o Senado. E voltando para o Senado, isso deve acontecer essa semana que vem, o Senado das duas uma. Ou mantém o projeto como está aprovado pela Câmara dos Deputados, e nós vamos ter o novo Código de Processo Civil, que irá a sanção presidencial, e se for sancionado pela Presidenta da República, só vai entrar em vigor um ano depois, porque o período de vacácio legis é de um ano, ou o Senado volta tudo como estava antes no projeto que saiu do Senado, e assim vamos ter ou não código. Mas nós não podemos ter a ilusão de que o novo código vai resolver todos os nossos problemas, vai nos dar aquela justiça rápida, ágil e séria que nós todos queremos. Não. Basta lembrar que há pouco tempo foi editada a Emenda Constitucional 45 de reforma do Judiciário, e muita gente supôs que a Emenda 45 iria resolver os problemas da Justiça, iria fazer a Justiça funcionar. E alguns anos já se passaram, e a situação da nossa Justiça é cada vez pior. Cada vez mais cresce o número de processos entregues à apreciação do Judiciário, que tem uma estrutura organizacional péssima, um número de juízes insuficientes que não dão conta das demandas. Nós podemos dizer com toda segurança, sem medo de errar, que hoje no Brasil as causas estão sendo decididas não pelos juízes, as causas estão sendo decididas pelos assessores, havendo casos inclusive hilários, de um mesmo desembargador do tribunal, a respeito de uma mesma questão, ter votos díspares, um no sentido, outro no sentido contrário. Por quê? Porque um voto foi preparado por um assessor, outro voto foi preparado por outro assessor. É uma realidade para a qual nós temos que abrir os olhos do nosso povo brasileiro. Nós não podemos ficar esperando que o Poder Judiciário vá resolver todos os nossos problemas. Isso não vai acontecer. Há até quem sustente que nós temos que voltar atrás. Houve um dia em que se entregou soberania ao Estado. O Estado foi organizado em 3 poderes, um legislativo para criar as normas de conduta, um executivo para administrar a coisa pública e o judiciário para resolver com exclusividade os problemas. O judiciário não dá conta, não se luta. Então é preciso buscar meios alternativos de solução dos conflitos. Uma arbitragem, uma mediação, uma conciliação.
Os advogados precisamos transformar os nossos gabinetes de trabalho naquela antessala do juiz e lá tentar resolver os problemas. Porque o advogado às vezes supõe que não indo à justiça não fará jus aos honorários. É lógico que fará jus aos honorários e vai satisfazer o cliente muito mais rapidamente. Afinal de contas, honorários, questão de honra. A finalidade da advocacia não é receber honorários. Eles vêm como consequência de um trabalho sadio e honesto. A finalidade é resolver problemas alheios. Se nós, neste período quaresmal em que estamos, se nós meditássemos um pouquinho sobre os mandamentos primeiros da lei de Deus, nós não estaríamos participando deste evento, não estaríamos resolvendo problemas jurídicos, porque estaríamos todos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas infelizmente isso não acontece, e porque isso não acontece, os problemas surgem. As institutas dos romanos já pregavam 3 mandamentos básicos para a paz entre nós. Honeste vivere, viver honestamente. Nemine lepere, não lesar a ninguém. Sum quique tribuere, dar a cada um que a cada um pertence. Se todos fizéssemos isso, seria uma vida maravilhosa e nós não precisaríamos de ir à justiça com os processos. Mas infelizmente a intolerância é cada vez maior. O espírito demandista cresce cada vez mais entre nós. Nós precisamos meditar sobre isso. E esta quantidade infinita de processos está transformando a justiça numa justiça cada vez mais letárgica. Nós poderíamos dizer que a justiça brasileira está morta, insepulta, putrefata. Esta expressão não é minha, é do Dr. Jefferson Cravin Xixi, que é um ilustre advogado de Santa Catarina e que foi membro do CNJ, que rodou todo este Brasil vivenciando os problemas da justiça em todo o nosso país. E chegou a esta constatação, que é a constatação do CNJ. A nossa justiça está falida. E o nosso CNJ, Conselho Nacional da Justiça, está, no meu juízo, praticando uma ação equivocada. Está querendo mostrar para a mídia números, pressionando os juízes para que decidam de qualquer maneira, para mostrar números. E todos nós sabemos que onde há quantidade, não há qualidade. Por isso a qualidade da nossa justiça é cada vez pior. Quando eu não consigo ver o meu problema resolvido, porque o meu adversário já sabe que a justiça é amorosa, então ele não quer resolver o problema comigo, porque ele sabe que se eu for à justiça ele vai ganhar muito tempo. A justiça amorosa ajuda o réu, ele então não resolve o problema. Sabe qual é o maior demandista deste país? O poder público, o Estado, dados do CNJ, está em mais de 60% dos processos. Por que isso acontece? Porque ele quer retardar a solução dos problemas, porque quando ele perder daqui a não sei quantos anos, ele ainda não vai pagar. Porque vai ser expedido um documento chamado precatório, que eu prefiro chamá-lo de carta rogatória para São Pedro. Só vai receber no além. Não vai ver nunca dinheiro. É o calote institucionalizado, uma vergonha nacional, típica nossa aqui do Brasil. Eu tenho um amigo, ele acabou de se aposentar como desembargador do Tribunal Federal, Regional Federal, lá em Brasília, Antônio Augusto Capitão Alves. Ele me mostrou o gabinete de trabalho dele e disse: Raimundinho, eu tenho aqui 15 mil processos. Eu não vou acabar com a minha saúde, porque eu não vou dar conta de julgar 15 mil processos. O que na verdade está acontecendo é que a União Federal quer fazer moratória às custas do Poder Judiciário, desmoralizando o Poder Judiciário, chamando de inerte, de moroso, e nós aqui nos matando de morrer. Ele pediu aposentadoria e não quis mais continuar. Esta é a realidade da nossa justiça. O ministro Barroso, hoje um dos integrantes, o último dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, aqui no Triângulo, lá em Uberaba, participando de um congresso de processo civil, ele disse o seguinte: hoje está cada vez mais raro você ver uma sentença de coisa julgada, então nem que se há de falar. Sentença, coisa julgada, é como cabeça de bacalhau ou enterro de anão. Ninguém.
Então, como inverter esta ótica? O ministro Barroso pregava isso. Nós precisamos inverter esta ótica, porque toda essa estrutura arcaica, ultrapassada da justiça amorosa, está satisfazendo os interesses dos errados, dos perdedores. Todo mundo disse que a pressa é inimiga da perfeição. Os advogados criminalistas gostam de dizer que a pressa é inimiga da pressa.